Buenas, galera, bora lá projetar mais um dia, né? Quinta-feira aí é sempre um dia movimentadíssimo, né? Principalmente nessa fase do ano que a gente tem as qualificatórias aí nas ligas europeias, sempre movimentando bastante à tarde, né? Então bora lá, bora projetar o que temos para essa quinta-feira. Bora! Buenas, Mari! Buenas, academia! Uma boa quinta-feira, 14 de agosto de 2025 aí pra todo mundo. Hoje tem, Mari, mas bota tem nisso, hein? 12 jogos, 12 da Liga Europa na terceira fase classificatória. Os confrontos de ida que já aconteceram. É importante que a galera monitore e lembre, né, dos resultados. Agora, os jogos de volta, definindo então os times que estarão nos playoffs finais da Liga Europa para tentar alcançar a fase de Liga da Liga Europa. E 29 jogos pela Liga Conferência, galera. Aí é jogo demais. Por isso que é preciso fazer esse filtro e para isso contem sempre com o site da Academia das Apostas Brasil, academiadasapostasbrasil.com. Lá no nosso site vocês encontram todas as prévias, todas as estatísticas, todas as recomendações. E à noite nós teremos a nossa Série B do Campeonato Brasileiro, com uma partida pela rodada 22, mas principalmente três jogos das oitavas de final da Copa Libertadores, com Botafogo em campo, com o Palmeiras em campo, e a Sul-Americana ainda tem duas partidas das oitavas de final e uma delas com o Atlético Mineiro em campo. E assim nós vamos com vocês aqui na Academia das Apostas Brasil, galera, contando com a participação de todos em mais uma maratona. A gente vai estar fazendo um jogo da Liga Europa no horário das 3 da tarde, horário de Brasília, 19 horas, horas portuguesas, mas nós temos a Liga Europa com os primeiros jogos já a partir do meio-dia e a Liga Conferência a partir das 11 da manhã, no horário de Brasília. Para Portugal, então, os primeiros jogos 15 horas aí na Liga Conferência e também já com bola rolando às 16 horas, horas portuguesas, para a Liga Europa. Fica esse destaque, vocês encontram todos os jogos. É, não esqueçam de monitorar aí as vantagens, isso é muito importante para considerar os times que podem perder, os times que jogam pelo menos por um empate e os times que às vezes precisam não só de uma vitória simples, mas mais do que isso. Por exemplo, na Liga Europa, primeiro jogo do meio-dia, horário de Brasília, KuPS da Finlândia, RFS, o Rigas da Letônia. O KuPS joga em casa e ganhou na Letônia por 2-1. Então o KuPS joga pelo empate. O RFS, o Rigas, tem que ganhar por 2. Se ganhar por 1, força a prorrogação. 1 da tarde, horário de Brasília, na Liga Europa já tem uma partida que eu sei que tu gosta, Mari, pré-live aqui, que é Midtjylland e Fredrikstad. Esse jogo aqui entre times de dois países que a gente gosta muito de conferir, né, os campeonatos nacionais da Dinamarca e da Noruega. O Midtjylland já ganhou por 3-1 na Noruega semana passada, pode perder por 1 e pega esse Fredrikstad, que portanto é obrigado a ganhar por 2 para forçar a prorrogação e vencer por 3 gols de diferença para se classificar no tempo normal. A diferença entre eles é que o Midtjylland ainda teve de jogar no domingo e a gente acompanhou aqui na academia, a galera repercutiu o resultado. Midtjylland 3, Fredericia também 3 pela quarta rodada do dinamarquês. O Midtjylland é quinto colocado, 6 pontos em 4 jogos, 3 atrás do líder Copenhague. O Midtjylland, Mari, nesta temporada ainda não perdeu nos seus jogos oficiais, é importante que se diga isso, mas foram 2 vitórias do time do Midtjylland e 5 empates. É um time que empata demais.
o time do Midtjylland. Na Liga Europa ele inclusive começou empatando em 1-1 com o Hibernian da Escócia em casa, aí foi lá, empatou com o Hibernian de novo em 0-0 e na prorrogação ganhou por 2-1 para chegar a essa fase e aí finalmente conseguiu uma vitória contra o time do Fredrikstad. O Fredrikstad, por sua vez, teve uma folga no fim de semana, totalmente dedicado à Liga Europa para tentar alcançar a fase de liga. No norueguês, o Fredrikstad é sétimo, 26 pontos em 18 jogos. Tá nesse momento 7 pontos atrás do quarto Tromsø e já tá 16 pontos atrás do líder Viking. E o Fredrikstad venceu pela última vez o Strømsgodset por 3-2 em 25 de julho, mas essa foi a única vitória nos últimos 5 jogos. Vejamos o que sai dessa partida, 1h, horário de Brasília, então a bola rolando para esse jogo e a gente deixa esse destaque porque sei que é uma partida que interessa a Mari e por isso estou falando aqui desse Midtjylland e Fredrikstad. Vocês têm a prévia lá no nosso site também, que indica até que se trabalhe com gols. E quero saber de ti, Mari, esse cenário aqui é até um pouco diferente, né? Porque já é uma ampla vantagem para o time da casa. O time visitante vai precisar desde o início já atirar, né? Buscar uma reviravolta que parece bastante improvável. Diante disso, o que tu viu de bom para esse Midtjylland e Fredrikstad? Tô curioso aqui, já 1h desta quinta-feira da Liga Europa, Mari. Bom, aqui a gente tem uma vantagem muito grande, né, em nível técnico aí pro lado do Midtjylland. Eu acho que não dá pra negar isso. Realmente é um jogo que eu não costumo abordar, principalmente pré-live, né, com uma vantagem já bem grande pré-estabelecida. Mas aqui eu ainda vejo valor em trabalhar a favor do Midtjylland, tá? Porque é muita vantagem, né? Muita vantagem mesmo aí, técnica em cima desse time do Fredrikstad, que até tem um ataque interessante, né? Mas uma defesa frágil e ele vai ter que jogar numa postura que vai ser complicada pra ele, levando isso em conta, né? Vai ter que jogar aí numa postura de tudo ou nada, se expondo muito cedo e com tudo pra dar errado, né? A realidade é essa, e tem tudo pra dar errado pro lado do Fredrikstad. Então, minha sugestão aí é o handicap -1 do Midtjylland, tá? Acho que vai acabar pelo menos vencendo esse jogo de maneira aí natural, né? Dentro da sua ampla vantagem em cima de um adversário bem limitado aí tecnicamente. Lembrando que o Fredrikstad foi campeão da Copa da Noruega, por isso ele se classificou direto para essa terceira fase da Liga Europa. E o Midtjylland, por sua vez, como vice-campeão dinamarquês, entrou ainda na segunda fase da competição. Vale dizer também, né, para galera que tá conosco aqui da Academia das Apostas Brasil, que numa questão de maneira como se aborda aqui a tabela da Liga Europa em relação até com a Liga Conferência, todos os times derrotados nessa fase, eles ainda serão direcionados para o play-off final para definir ainda quem vai integrar a fase de liga da Liga Conferência. Então, pode ser esse o caminho para o Fredrikstad. Bom, ainda na Liga Europa, galera, tem Brann da Noruega e Häcken da Suécia, ampla vantagem para o Brann, fez 2-0 fora, pode perder por 1 em casa. Tem Noah da Armênia e Lincoln de Gibraltar, empataram em Gibraltar por 1-1, qualquer empate leva para prorrogação. Na Áustria, mas não no seu estádio tradicional, atenção para isso, o jogo vai ser em Klagenfurt. O Wolfsberger recebe o PAOK da Grécia depois de um 0-0 do jogo de ida. Nós também teremos 2h30 horário de Brasília, na Islândia. O Breiðablik recebendo o Zrinjski da Bósnia e Herzegovina. Foi 1-1 o jogo de ida na Bósnia. E às 3h, então, o horário mais movimentado e que por isso a gente vai estar fazendo a nossa live, porque às 3h tem Drita do Kosovo e o FCSB, o Steaua Bucareste, né, da Romênia,
Jogo em Pristina, no Kosovo, mas não no estádio tradicional do Drita. Um jogaço na ida que o SB ganhou por 3-2. O Drita precisa ganhar por 1 para forçar a prorrogação ou 2 para se classificar no tempo normal. Também 3 da tarde tem o Maccabi Tel Aviv de Israel contra o Hanhun de Malta. O jogo vai acontecer em Baka Topola, na Sérvia. Na partida de ida, o Maccabi Tel Aviv ganhou por 2-1 em Malta, né, na casa do Hanhun. Claro que agora o Maccabi Tel Aviv não joga em casa, mas é mandante na Sérvia. Por razões óbvias, o jogo não acontece em Israel, mas o Maccabi Tel Aviv joga pelo empate. E ainda tem Utrecht dos Países Baixos e Servette da Suíça. O Utrecht ganhou por 3-1 fora de casa, pode perder por 1 em casa. E o nosso jogo com transmissão, Mari, não poderia ser outro. Alguém vai dizer, o quê? Vocês são loucos? De novo essa partida? Semana passada foi um 0-0 horrível. Mas é por isso que a gente vai com ela, né, Mari? Porque não acreditamos que o raio vai cair 2 vezes no mesmo lugar, ou neste caso, no mesmo confronto. Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e Panathinaikos da Grécia. É o jogo com narração, o jogo com transmissão aqui da Academia das Apostas Brasil, de maneira que semana passada, quando jogaram na Grécia, a gente acompanhou um 0-0 que foi realmente difícil, né? Não foi nada animador o jogo em Atenas, mas esperamos pelos gols agora. Obviamente que o Shakhtar não pode jogar na Ucrânia, também por razões óbvias, e por isso mandará o jogo no estádio Miejski Henryka Heymana, em Cracóvia, na Polônia. Mas, ainda assim, o Shakhtar, pelo menos utilizando a Polônia para mandar o seu jogo em campo neutro, vai tentar um bom resultado. Desse estádio, por exemplo, o Shakhtar ganhou do Besiktas por 2-0 na fase passada, que a gente esteve acompanhando, vale dizer isso. E esse é o confronto, então, que a gente vai estar de olho. O Shakhtar com sua legião de brasileiros do jogo contra o Panathinaikos. Foram escalados 6 brasileiros como titulares e ainda entraram mais 2 durante a partida. O Panathinaikos também tem um brasileiro, que é o TT, inclusive com potencial para a lei do ex-jogador do Shakhtar, e a gente vai estar de olho nesse jogo. O Shakhtar no domingo empatou com o Karpat Lviv em 3-3 pela Premier League da Ucrânia, e aí jogando em território ucraniano. Shakhtar é terceiro colocado do ucraniano com 4 pontos em 2 jogos, 2 atrás dos líderes Dinamo de Kiev e Kolos Kovalivka. E o time do Shakhtar está invicto em jogos oficiais aqui na temporada. Afinal de contas, a gente acompanhou as partidas da Liga Europa, além desses jogos da Premier League da Ucrânia. E o time do Shakhtar conseguiu um número interessante aí de 4 vitórias conquistadas na temporada, além de 3 empates em 7 partidas. O Panathinaikos teve um tempo maior de preparação, lembrando que é um time que originalmente estava na Liga dos Campeões como vice-campeão grego, foi eliminado na segunda fase pelo Rangers da Escócia e por isso caiu para a Liga Europa, e agora tenta evitar uma nova eliminação, né? Porque caso contrário, vai ser um time que começou na fase classificatória da Liga Europa e vai parar no play-off da Liga Conferência, precisando passar por mata-mata para aí sim chegar na fase de Liga. Da Liga Conferência seria um rebaixamento repentino, né, em queda livre da primeira turma lá do mais alto nível para o terceiro escalão. Então, destaque aí para esse jogo, estaremos acompanhando com vocês aqui na Academia das Apostas Brasil, Shakhtar e Panathinaikos. Certo, galera? Vamos esperar aí o que esses times vão nos entregar, mas esperamos que dessa vez não tenhamos aí um 0-0. A prévia da Academia até recomenda que se trabalhe com uma vitória do Shakhtar. Tinha odds 1,70 quando foi feita a recomendação na prévia lá no nosso site. Nesse momento que eu tô falando com vocês aqui, eu vejo o match odds do jogo com odds 1,80 lá no mercado de resultado final da Novibet, que é uma casa que a gente recomenda demais para quem nos acompanha aqui na Academia das Apostas Brasil.
e a 1,82 também na Betano, galera. Então melhorou ainda mais essa odd. Vamos ver o que acontece, estaremos com vocês às 3 da tarde. 13h30, Mari, também nesse horário aqui, a gente vai pegar o jogo do Braga, o Braga contra o Cluj da Romênia. O Braga ganhou na Romênia por 2-1, é um time que já tinha passado pelo Levski da Bulgária, depois de 2 empates por 0-0, ganhando na prorrogação em Portugal. O Braga no domingo fez 3-0 do Tondela em casa, na estreia do Campeonato Português, preservando alguns jogadores, e pega esse Cluj, Mari, que até no Campeonato Romeno que tu acompanha vem decepcionando, né? O Cluj folgou no fim de semana, mas antes de ter perdido para o Braga, já tinha tomado 3-2 do Craiova pela Superliga Romena, de maneira que o Cluj tem 4 pontos em 4 jogos, é 13º entre os 16 lá que jogam a Superliga da Romênia. Então, diante disso, Mari, o que dá para comentar também, especialmente para os nossos irmãos portugueses, que certamente estarão mais atentos também ao jogo do Braga, Braga e Cluj, que também tem a sua prévia lá no nosso site para quem quiser ficar de olho e de repente acompanhar na Novibet ou na Betano, Mari. Inclusive, eu queria trabalhar esse jogo, tá? Eu pretendia sugerir aqui a mesma entrada de um handicap -1 pro Braga, só que não tem, né? Não tem odds. Eu já falei desse time aí do Cluj. Aliás, a vida tá dura pros romenos, né? Nas competições aí europeias. E, cara, esse time é bem limitado, tá? Bem limitado. Não começou bem aí também no campeonato nacional. Claro que talvez por estar dividindo aí a atenção, mas não espero muita coisa aí do Cluj, não. Acho que o Braga, pelo que vi até aqui deles na temporada, tem potencial para vencer de novo, né? Porque essa diferença de um gol, ela é muito boa, né? Pode parecer pouco, mas ela força uma exposição do adversário, né? Então o Braga pode jogar bem tranquilo aí, vai ter que e os romenos quem vão ter que propor o jogo muito provavelmente, né? Que é algo que eles não fazem muito bem. Para quem acompanhou a partida de ida, viu isso, né? Então, espero bastante aí do Braga. Acho que uma vitória é o mínimo e deve vir de maneira natural. Mas como as odds estão ruins aqui pré-live, vai ser um jogo para estar abordando aí no ao vivo, né? A gente vai estar ao vivo ainda enquanto essa partida estiver acontecendo, então devemos trabalhar alguma coisa aí no live também. Bom, e para fechar de Liga Europa, galera, o último jogo é às 4 da tarde, com o Legia da Polônia recebendo o AEK Larnaca do Chipre, mas lembrem que o AEK ganhou por 4-1 na ida, hein? O Legia ganhando por 2 ainda dá AEK Larnaca. O AEK pode perder por 1 ou por 2 gols. Se perder por 3 ainda tem prorrogação. Cuidado com esse cenário. Fica esse último aviso, né, de cuidado. Da Liga Conferência tem todas as prévias lá para vocês conferirem. Só vou falar rapidinho do Santa Clara que joga às 4 da tarde. É outro português aí que vai estar em ação. A gente deu bastante atenção para esse jogo semana passada e também esse alerta, né? Lembrem que tá resolvido. Sei que tem uma grande diferença aí entre os times. Santa Clara até talvez tomou um choque de realidade, sendo derrotado pelo Famalicão por 3-0 da primeira rodada do Campeonato Português no domingo. Mas lembrem, o Santa Clara agora pode perder por 2 para esse Lardy da Irlanda do Norte, que perdeu domingo pro Coleraine por 1-0 lá na Premiership da Irlanda do Norte. Também foi a primeira rodada, mas é um time que não empolgou muito lá na Liga Conferência. Então lembrem que o Santa Clara pode perder por 2. Bom, aí a gente chega, Mari, na noite do futebol brasileiro e sul-americano. No futebol brasileiro, destaque para a Série B, mas o jogo é às 9h35 da noite entre Novo Horizontino e Coritiba. Tem a prévia lá no nosso site, academiadasapostasbrasil.com. Jogo legal porque o Coritiba é vice-líder, 39 pontos, ganhando, assume a liderança, passa o Goiás. E o Novo Horizontino tem 36 pontos, ganhando, ele
empata em pontos como o próprio Coritiba. Então, atenção para esse jogo entre dois dos melhores times da Série B do Brasileiro. O Novo Horizontino ganhando, ele empata em pontos, mas não passa o Coritiba, porque o Coritiba tem 11 vitórias e o Novo Horizontino 9. Mas é um jogo legal. Novo Horizontino não ganhou nos últimos 3 jogos, vem de um empate com Volta Redonda fora por 0-0 e em casa ganhou do Avaí pelo placar de... empatou com o Avaí pelo placar de 1-1, mas o Novo Horizontino é o melhor mandante da Série B, 25 pontos em 11 jogos, e pega esse Coritiba que é o melhor visitante, com 18 pontos em 11 jogos, o Coxa invicto a 4 partidas, mas com 1 vitória e 3 empates. A última partida empatou em casa com a Chapecoense 0-0, mas ganhou do Vila Nova. Último jogo fora por 2-1. Melhor mandante, melhor visitante. O que sai desse jogo, hein? Tomara que não seja o 0-0 lá do jogo de ida, do jogo do primeiro turno, em 16 de abril, no Paraná. Sendo que no ano passado esses times também empataram por 2-2 no Paraná e por 0-0 no interior de São Paulo. Chega de empate, né? Pelo menos chega de 0-0. Vejamos essa partida da Série B, bem interessante. Tem a prévia lá no nosso site, academiadasapostasbrasil.com, com Big Odd pro ambos marcam a 2,50. Mas o nosso foco, Mari, vai estar muito mais na Libertadores e na Sul-Americana, é claro. E às 19 horas de Brasília, nós já teremos Botafogo e LDU se enfrentando pela Copa Libertadores. É óbvio que a gente vai estar fazendo esse acompanhamento, contamos com vocês. 19 horas de Brasília, galera, Botafogo e LDU, contamos com todos aqui na Academia das Apostas Brasil. Bom, para essa partida, o que a gente pode destacar para Botafogo e LDU? Fogão a gente acompanhou fazendo 5-0 do Fortaleza no sábado, fora de casa, fez 1-0 do Bragantino fora pela Copa do Brasil, mas lembram do último jogo do Botafogo em casa? Pois é, perdeu para o Cruzeiro 2-0. O Botafogo, dos últimos 4 jogos em casa, ganhou só do Bragantino 2-0. Empatou com o Corinthians 1-1, como Vitória 0-0, isso incomoda um pouco. E o Botafogo pega uma LDU que no sábado perdeu para o Alcas fora por 1-0 no Equatoriano. A LDU está em terceiro do Equatoriano, 43 pontos em 24 jogos, 7 atrás do líder Independiente Del Valle e 1 ponto atrás do vice-líder Barcelona de Guayaquil. Bom, para essa partida, o que nós temos? O Botafogo não tem o Caio Pantaleão, com lesão na coxa direita, o Bastos fez cirurgia no joelho esquerdo e o Cuiabano tem um problema de tornozelo esquerdo. Marlon Freitas, John e Alexander Barbosa são dúvidas, mas vamos confirmar essa provável escalação do Botafogo, pelo menos com a volta do goleiro John no lugar do Léo Link. Vitinho, David Ricardo, Alexander Barbosa e Alex Telles. No meio de campo, a tendência de que Alan e Danilo formem aí a dupla de volantes, mas também pode aparecer o Newton, com o Savarino na armação, Arthur Montoro e Arthur Cabral no comando do ataque, o provável time do Botafogo para pegar essa equipe da LDU. A LDU, por sua vez, não tem o Mina e não tem o Zambrano, LDU do técnico brasileiro Thiago Nunes, que deve se apresentar para essa partida da seguinte maneira. Provável escalação da LDU tem Valle, Quintero, Grueso e Quinones, De La Cruz, Vijamil, Cordeiro, Ramírez, León, Dias, Medina, Escobar e Alvarado. É o provável time da LDU para essa partida com a arbitragem do Vilmar Roldan, da Colômbia. Estaremos acompanhando com vocês, jogo no Newton Santos, maravilhosa cidade do Rio de Janeiro. Primeira transmissão da noite da academia, a segunda live do dia, né? A primeira para Shakhtar e Panathinaikos e depois, então, o acompanhamento desse jogo do Botafogo contra a LDU. Que dê tudo certo pro Glorioso, defendendo aí o título. A prévia da academia é a favor do Botafogo e vocês acompanham muito mais no nosso site, academiadasapostasbrasil.com. Aí alguém pode perguntar, Mari, mas então vocês não vão acompanhar o Atlético Mineiro?
Claro que vamos, galera. Aqui a gente acompanha todo mundo e a gente não vai abandonar a Sul-Americana no mesmo horário, ainda mais como jogo do Galo, do Atlético Mineiro contra o Godoy Cruz. Estaremos também de olho aqui na Academia das Apostas Brasil, na Copa Sul-Americana, muitas vezes podendo entregar mais, né, para nós do que a própria Copa Libertadores da América, então estaremos de olho também em Atlético e Godoy Cruz. O Galo vem do empate como o Vasco em São Januário por 1-1, que a gente acompanhou no domingo. Último jogo em casa, perdeu para o Flamengo por 1-0, mas se classificou dos pênaltis na Copa do Brasil. A última vitória, de fato, foi o 2-1 contra o Bragantino em 3 de agosto. E o Galo pega essa equipe do Godoy Cruz da Argentina, que está 6 jogos sem vencer. Nesses 6 jogos foram 5 empates consecutivos e a derrota na quinta passada em casa para o Gimnasia La Plata por 2-1 pelo Torneio Betano, o Clausura argentino. O Godoy Cruz, com isso, tem 3 pontos em 4 jogos, é 13º e antepenúltimo entre os 15 times que estão lá no grupo B do Clausura argentino. A última vitória do Godoy Cruz, 6 de maio, mais de 3 meses atrás, ou 7 jogos atrás, quando ganhou do Sportivo Luquenho no Paraguai por 1-0 no seu grupo da Sul-Americana, e ainda assim o Godoy Cruz conseguiu ser líder lá do grupo D, empatado em pontos com o Grêmio, superando no saldo de gols. Vejamos o que sai dessa partida entre Galo e Godoy Cruz. O certo é que a gente vai estar de olho também. O time do Atlético provável para essa partida tem a escalação de Everson, Natanael, Lianco, Júnior Alonso e Guilherme Arana, Gabriel Menino, Gustavo Scarpa e Alan Franco, Rony, Coelho e Hulk. É a provável escalação do Atlético Mineiro para esse jogo. Vamos estar também acompanhando aqui na Academia das Apostas Brasil, tá certo, galera? E aí, eu quero registrar a última faixa horária de jogos, Mari, 21h30, horário de Brasília, quando teremos um duelo argentino na Sul-Americana, Central Córdoba, invicto a 6 jogos, 2 vitórias, 4 empates, pega o Lanús, que vem de 3 vitórias seguidas. Esse jogo promete e muito. Essas equipes não se enfrentaram ainda neste ano, mas no ano passado o Central Córdoba ganhou na casa do Lanús pelo placar de 1-0, e também na casa do Lanús empataram pelo placar de 1-1. Vamos ver o que acontece então nesse enfrentamento entre Central Córdoba e Lanús pela Sul-Americana, mas claro que às 21h30 também tem Libertadores para a gente monitorar, com Libertad do Paraguai, invicto a 4 jogos, 3 vitórias, 1 empate, é sexto do paraguaio, 11 pontos em 7 jogos. O Libertad pega o River, que vem invicto a 5 jogos, com 3 vitórias e 2 empates. No sábado empatou o clássico com o Independiente fora por 0-0. O River Plate, dentro do campeonato argentino, é líder do grupo B, 8 pontos em 4 jogos. Essas equipes estarão se enfrentando também pela Copa Libertadores em jogo de ida. No mesmo horário do jogo entre Universitário e Palmeiras, galera, no Estádio Monumental de Lima, no Peru, a gente vai estar acompanhando o último brasileiro em ação na semana nas Copas Continentais. Um jogo bem especial. Verdão chega de uma vitória contra o Ceará domingo pelo placar de 2-1 em casa. Fora de casa, o time do Palmeiras busca aí uma vitória depois de ter empatado como Vitória em Salvador 2-2 e perdido para o Corinthians 1-0 na Copa do Brasil. A última vitória fora foi 2-1 contra o Fluminense no Maracanã. Só que esse Universitário, gente, o Universitário vem numa sequência absurda. Não perde desde 18 de maio, quando tomou 2-0 fora de casa do Juan Pablo II no campeonato peruano, e agora o time do Universitário tem uma soma aí de 9 vitórias e 3 empates nos últimos 12 jogos, sendo que em casa ganhou 6 e empatou 1 dos últimos 7 jogos. Tá sendo fortíssimo esse time do Universitário, é um teste que promete e muito pro Palmeiras, e por isso a gente vai estar, claro, priorizando essa partida às 9h30 da noite
na nossa transmissão aqui dessa quinta-feira na Copa Libertadores da América. O que a gente pode falar do time do Palmeiras e do time do Universitário para esse jogo? Pois bem, o Universitário, provável escalação do Universitário do Jorge Fossati, que já treinou no Inter do futebol brasileiro. Não tem o Diego Turin, que já jogou no futebol brasileiro também. Provável time do Universitário tem Britos, Corso, Santa Maria e Di Benedetto, Polo, Urenha, Concha e ainda o Carabali. Se não jogar o Concha, pode jogar o Pérez. E ainda mais à frente, o Vélez, o Flores e o Valera. É a provável escalação da equipe do Universitário para pegar o Palmeiras. O Palmeiras do Abel Ferreira, para esse jogo, gente, não tem o Bruno Fux pela lesão no tendão, Bruno Rodrigues pela lesão no joelho, não tem o Paulinho pela lesão na perna, o Rafael Veiga também deve ficar de fora dessa partida, é outro problema aqui pro Abel Ferreira. Lembrando que o Rafael Veiga tem dores no pubis. Por isso, a provável escalação do time do Palmeiras para esse jogo traz o Everton, Giai, Gustavo Gomes, Micael e Piquerez, Emanuel Martínez com Lucas Evangelista, Maurício, Facundo Torres, Ramon Sousa e Vitor Roque. Vejamos o que o Palmeiras consegue desse jogo em Lima, no Peru. Promete bastante contra um adversário que vem numa grande sequência de invencibilidade. Vamos estar de olho aqui na academia. Certo, galera? Tem a prévia também lá para o Universitário e Palmeiras no nosso site, academiadasapostasbrasil.com, como tem para Atlético e Godoy Cruz, como tem para Botafogo e LDU, e para todas as partidas da Libertadores, da Sul-Americana, da Série B do Brasileiro, da Liga Europa e da Liga Conferência. Baita dia, maratona, esperamos vocês 3 da tarde para a Liga Europa, horário de Brasília, e depois às 19 horas e às 21h30 do horário de Brasília para Libertadores e Sul-Americana. Grande quinta-feira de Copas, hein? Só o Green nos importa. Até lá.